Eu queria te convidar, amados, nesta noite, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23 ao 42. Denis, você tem Almeida corrigida e revisada? Você pode botar para a gente, por favor, nessa tradução? Almeida corrigida e revisada. Lucas 23, versículo 42. Essa é outra versão, irmãos, mas não tem problema. Todos acharam, irmãos? Eu quero ler somente um versículo. Em seguida, disse: Senhor, lembra-se de mim quando o Senhor entrar em seu reino. Essa é a minha tradução. Almeida corrigida e revisada é outra. Mas eu quero ler novamente. Em seguida, disse: Senhor, lembra-se de mim quando o Senhor entrar em seu reino. Amém, queridos? Feche os seus olhos, amados. Vamos orar a Deus neste momento. Peço que você ore pela minha vida. Peço que você ore pela sua vida, para que Deus possa falar ao teu coração nesta noite, para que a palavra seja revelada a você nesta noite. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te damos graças. Nós louvamos o teu nome e bendizemos a ti, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos, ó Deus, diante da tua palavra nesta noite. E a palavra lida, Pai, ó Deus, é do Senhor. Que neste momento, Pai, nós tenhamos a liberdade no teu Espírito. Que o Senhor possa ter liberdade em cada coração nesta noite. E que os corações venham se abrir, Pai, para que possa receber a tua palavra. Que a nossa mente agora, Pai, venha se ligar nos céus. E que o Senhor use de misericórdia para comigo e para com a tua igreja nesta noite. Eu louvo, exalto e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, eu, olhando para o livro de Lucas e olhando o contexto deste versículo, eu gostaria de pintar para vocês nesta noite um pano de fundo. E gostaria de mencionar aqui os fatos representados neste pano de fundo. E eu queria começar assim dizendo: quando Jesus ele é preso no Getsêmani, ele é levado até o Sinédrio, conselho dos principais líderes do povo judeu, onde neste tribunal o Senhor Jesus é acusado de blasfêmia. Neste tribunal ele é levado até o governador Pôncio Pilatos, com as acusações já formuladas e prontas contra Jesus. Ele ali é interrogado e o governador Pôncio Pilatos não encontra nenhuma prova de acusação contra o Senhor Jesus. Depois de Pôncio Pilatos ter inquirido o Senhor Jesus, ele é enviado ao rei Herodes. Por ser o rei Herodes responsável pela província da Galileia, Jesus teria que ser julgado sendo um galileu. Herodes também não encontra nenhuma acusação contra o Senhor Jesus. Ele inquire açoitá-lo e libertar. Mas, no entanto, os mestres da lei e os principais sacerdotes, eles gritavam alto as suas acusações. Herodes, vendo que as acusações não se sustentavam contra o Senhor Jesus, ele devolve novamente a Pilatos. Pilatos, por sua vez, deseja açoitá-lo e libertá-lo. Porém, os seus acusadores mudam a sentença e pedem que o crucifiquem. Com o clamor dos líderes religiosos, Pilatos, então, ele sentenciou Jesus à morte, conforme a vontade dos seus acusadores. E neste tempo e neste momento,
se realizava a festa da Páscoa, e pela tradição se fazia a soltura de um sentenciado à cruz. Trocaram Jesus por Barrabás, um criminoso que havia começado uma revolta e um assassinato. Jesus, inocente, ocupa o lugar de um malfeitor. Então Jesus, ali sentenciado à morte, é levado à cruz e crucificado entre dois malfeitores. A condenação do Império Romano para malfeitores, criminosos, era a cruz. Uma condenação humilhante e dolorosa. Naquela época, só o rei poderia livrar alguém da condenação. Naquele instante que Jesus está sendo condenado, somente um rei poderia livrá-lo. Por isso, colocaram pregado na cruz acima do Senhor Jesus a seguinte frase: Rei dos Judeus. Zombavam de Jesus por ser rei e não conseguir se livrar da cruz. Mas ele preferiu a cruz em nosso lugar. Gostaria aqui, irmãos, de fazer uma ligação de 5 personagens desses fatos. Eu queria que você agora colocasse a sua mente para imaginar este Calvário, para imaginar o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. E um dos personagens, dos 5 personagens que eu quero trazer aqui nesta noite, o primeiro personagem é Barrabás. Ele representa a humanidade pecadora que é libertada enquanto Jesus sofre em seu lugar. Eu quero trazer para você nesta noite, aplicando a vida de Barrabás para os nossos tempos atuais, é que ele representa a humanidade pecadora que é libertada, enquanto que Jesus sofre em seu lugar. Ele contrasta, esse contraste, irmão, reforça a mensagem central do Evangelho. Jesus morreu pelos pecadores. Barrabás foi o primeiro beneficiado direto da morte de Cristo, sem merecer, o que ilustra a graça de Deus, que Paulo escreve em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Barrabás aqui representa, querido, a humanidade que é caída, que é pecadora e que não tem condições de salvação. Mas o Senhor Jesus ocupa o lugar de Barrabás e liberta-o, dando a ele mais uma oportunidade. Efésios diz que somente pela graça que nós alcançamos a salvação. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E eu, pensando aqui, irmãos, neste primeiro tópico, nesse primeiro personagem, eu até comentei com alguns irmãos aqui da igreja, eu estava com a Simone na loja do Pedro esses dias, e um pastor pregando na igreja, ele estava falando que o ato da crucificação do Senhor Jesus Cristo na cruz não foi suficiente para a salvação do ser humano. Ele, quando falou isso, eu cheguei para Simone e falei: Simone, não é possível. Eu preciso perguntar a esse pastor o que ele está querendo dizer com isso. Mas, ouvindo a pregação dele, ele começou a dizer que o homem tem a sua responsabilidade na salvação. Que não foi somente o ato da cruz de Cristo, mas que o homem também precisa fazer por onde para ser salvo. Mas a palavra de Deus diz que é pela graça que nós somos salvos. Não vem de obra, não podemos fazer nada para que venhamos ter a nossa salvação. Tudo provém dele. E Barrabás foi o primeiro a presenciar isso na vida. Colocaram Barrabás, trocaram pelo Senhor Jesus Cristo, um criminoso por um inocente.
Segundo personagem aqui, irmãos, que eu quero relatar nesta noite, o malfeitor crucificado à esquerda de Jesus. Jesus estava ali no meio de dois malfeitores. Ambos tinham completo acesso ao Senhor Jesus. Ambos tinham completo acesso ao Senhor Jesus. O da direita olhou para dentro de si, se arrependeu do orgulho, se desprendeu do orgulho e aproveitou a sua oportunidade. Esse da esquerda, embora ao lado de Jesus, ele cria o maior abismo que separava ele do Senhor Jesus Cristo. O abismo foi em não reconhecer a graça de Deus. Jesus estava ali abrindo a porta do paraíso divino. Ambos, os dois, o da direita e o da esquerda, estavam no limiar do inferno. Ou seja, para nós, limiar é a soleira de uma porta. Eles estavam na soleira da porta, apenas dando um passo para ir para o inferno. Um saiu do limiar do inferno e entrou no paraíso. O outro estava próximo do paraíso, porém desprezou a oportunidade e foi para o Hades. Em Jesus, irmãos, decide-se o futuro e a eternidade das nossas vidas. Um morreu profundamente amargurado, com o coração tomado de incerteza. O outro morreu na paz da certeza, com o coração radiante de entrar no reino de Deus. Amados, olhamos para este que estava à esquerda do Senhor Jesus. A oportunidade que ele tinha de receber da parte do Senhor a salvação estava diante dele. Ele tinha o privilégio de estar falando e conversando com o Senhor Jesus, mas o seu coração estava tão envolvido nas coisas desta terra, que ele olhava para o Senhor Jesus Cristo e dizia: se verdadeiramente tu és o Cristo, salva-te a ti e salva a nós também. A visão que ele tinha em Jesus era só a visão do tempo presente, e não olhava para o sobrenatural, para o eterno de Deus. Mas o outro, que estava à direita, olhava para o seu coração, para a sua situação, e ele então olhava para Jesus e via em Jesus a sua última oportunidade de entrar no reino do Senhor. Terceiro personagem que eu olho aqui nesta mensagem, irmãos. O terceiro personagem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, sendo ele crucificado, representa o sacrifício supremo de amor, sacrifício da redenção dos pecados de toda a humanidade, e nele a própria salvação. Nele encontramos a redenção e o perdão. Nele nós encontramos a esperança e a salvação. Nele encontramos o cumprimento da justiça de Deus. Pois, através do seu sofrimento, ele satisfez a justiça de Deus, para que aquele que nele crê possa ser liberto da maldição da lei. Lá o profeta Isaías, irmãos, no capítulo 53, no versículo 5, ele diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqueles dois homens ao lado do Senhor Jesus, irmãos, ele recebeu isso do Senhor Jesus. Um aceitou de bom grado a graça de Deus, outro rejeitou a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele tomou sobre si o pecado de todos, mas um rejeitou-se ser perdoado pelo Senhor Jesus. O quarto personagem, irmãos, que eu vejo aqui, é o ladrão crucificado ao lado direito de Jesus. O malfeitor que reconhece a justiça. Ele aceita a punição que estava sofrendo.
confessa que era merecedor pelos seus crimes, arrepende-se dos seus atos, vê a inocência do Senhor Jesus, repreende o outro condenado por zombar de Jesus e pede perdão, citando, irmãos, uma das frases mais emblemáticas da Bíblia. Ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A este pecador arrependido, recebe da parte do Senhor a maior declaração de amor, irmãos. Em verdade, diz o Senhor Jesus, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele então recebe a sua salvação. Eu cito aqui, irmãos, Atos 4:12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Este homem, ao olhar para a sua condição, irmãos, ele olha para dentro de si e se arrepende. Ele olha para o Senhor Jesus e vê no Senhor Jesus a sua última oportunidade de vida. Mas ele não olha para a vida terrena, mas ele olha para o Senhor Jesus e faz uma citação, irmãos, tremenda: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus, irmão, com o coração então voltado para aquele homem, ele declara que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, glória, exaltado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, eu quero citar também um quinto personagem que nós analisamos aqui na Bíblia. Nesse quinto personagem, acontece um fato super interessante. A Bíblia fala, por volta do meio-dia, até as 3 horas da tarde, a Bíblia fala que houve trevas neste período, pois o sol se escureceu. A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou. Foi então que Jesus bradou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, o Senhor expirou. Versículo 44, 45 e 46. O centurião, no versículo 47, ele faz uma das mais elucidação da revelação da divindade de Deus. Verdadeiramente, diz ele, este era o Filho de Deus. Este homem, o centurião, de um opressor, ele vendo ali a crucificação do Senhor Jesus, ele passa a ser um adorador. A morte de Cristo, irmãos, trouxe a conversão por meio do ato da cruz. Somente na cruz de Cristo temos a verdadeira e a nossa única salvação. Amados irmãos, eu quero olhar para este episódio que nós narramos e nesta noite encontrar aqui um grande segredo que é revelado na cruz do Senhor Jesus. Quando aqueles 2 homens estão ali ao lado, sendo crucificados, um zomba do Senhor Jesus, o outro olha para o Senhor Jesus e encontra nele uma porta de escape, uma porta de saída. Mas um dos homens ali, dos malfeitores, ele chega para o Senhor Jesus e faz uma grande descoberta ali no seu último dia de vida. Ele olha para o Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele olha para o Senhor Jesus sendo crucificado, em cima dele a insígnia dizendo, Rei dos Judeus, ele contempla o Senhor Jesus, querido, e movido com todo o seu coração, com toda a sua alma, ele declara para o Senhor Jesus, Senhor. Ele declara que ali está diante daquele que pode todas as coisas, daquele que tem todo o poder de dar a vida e tirar a vida. Ele olha para o Senhor Jesus e contempla ali a autoridade plena diante dele. Ele pode olhar para o Senhor Jesus e dizer, verdadeiramente este é Senhor de todas as coisas. Verdadeiramente Ele pode todas as coisas. Verdadeiramente tudo está nele e por meio dele são feitas todas as coisas. Ele começa a reconhecer que verdadeiramente ele não está diante de um homem crucificado somente, ele está diante do Filho de Deus, o Senhor dos Senhores.
Outra coisa, irmãos, que ele descobre ali na cruz, uma descoberta que ele faz, que ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, ele pede para que o Senhor Jesus o lembre de si. Mas eu olho para a Bíblia, irmãos, e o Senhor Jesus Cristo jamais se esquece dos seus. Eu lembro agora da passagem de Noé, quando Noé está dentro daquela arca, e a Bíblia fala que Deus se lembra de Noé, e pede para que Noé, então, faça todos aqueles movimentos de enviar o corvo, de enviar a pomba, e ver que havia, então, vida sobre a terra, e Deus manda Noé sair, então, da arca, para possuir a terra. E eu digo para você aqui nesta noite, amado, Deus jamais se esquece dos seus. Deus jamais se esquece de você. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas Deus jamais se esquece dos seus. Aquele homem descobre que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele homem descobre que o Senhor Jesus Cristo jamais se esquece dos seus. E aquele homem descobre que o Senhor Jesus Cristo tem um reino que é sobre todos os reinos. E é esse reino, irmãos, que nós pregamos nesta noite. É esse reino que nós estamos falando aqui nesta noite. Aquele homem descobriu, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente o Rei e tem um reino que é eterno. E todos nós estamos aqui nesta noite com esta convicção, amados, de podermos descobrir na cruz de Cristo a realidade que nós temos de estar aqui nesta noite, louvando e bendizendo o seu nome, porque nós temos a plena e convicção a certeza que nós iremos para o reino do nosso Rei eterno. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E eu quero com esta mensagem tão rápida, irmãos, tão simples, pedir você nesta noite para se colocar de pé, querido. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Eu quero pedir a Deus que você possa entender essa mensagem. Eu quero pedir a Deus que nesta noite você possa compreender verdadeiramente a cruz de Cristo. Eu quero pensar com você nesta noite que nós estamos diante do Senhor Jesus para dar a Ele uma resposta, se verdadeiramente nós o reverenciamos, sim ou não. Ministério de Louvor tem louvor preparado, amém? Enquanto o Ministério de Louvor louva a Deus, irmãos, você faça uma reflexão da sua vida hoje, da cruz de Cristo para você hoje. Contemple neste momento esta mensagem, aqueles dois, um ao lado do Senhor Jesus, Barrabás, que trocaram pelo Senhor Jesus, aquele centurião que na morte de Cristo, ele pôde contemplar que verdadeiramente Ele é o Senhor.